E então, mano, vamos a isso? Bora? Bom, vou começar aqui fazendo a devida apresentação. Esse é mais um Boia Diário, tentando salvar o inferno pessoal de cada um. E estamos aqui, eu, Júlio Adler, João Valente, recebendo hoje Francisco Spínola, que é o camarada responsável pela WSL, quase falei a SP Europa, hein? Pela WSL Europa, Oriente Médio e África, é isso? É. E vou um pouco mais longe. Não apenas isso, como arrisco dizer que o Francisco Spínola é o grande responsável pelo renascimento do surf, da explosão do surf em Portugal, com eventos permeando o ano inteiro. Não vale a pena esticar. Também não vale a pena esticar. Bom, somos muitos. Sendo mais preciso, o Francisco Spínola canalizou uma coisa que estava latente, né? Foi a pessoa Exato, que tal e qual. conseguiu fazer a ponte entre a praia, onde tudo estava acontecendo, e a cidade, onde as pessoas não percebiam que tudo estava acontecendo na praia. Exato, basicamente é isso. Bem-vindo, Francisco. Eu queria começar a conversa com uma lembrança que eu acho que você vai gostar de. Eu, quando te conheci em Bells, em 13 Beach. Pois é, 13 Beach. Bells estava tendo um dos piores anos da história, né? Não era aquele de 50 anos, mas era um Bells horrível, com muitos adiamentos, né? E um dia acontecia próximo à praia de Bells, mas ficava a meia hora, 40 minutos, que é 13 Beach, quando a gente sentou e ficou assistindo o Campeonato da Areia, inclusive a bateria do Neco e tal. E depois o campeonato termina em Johanna, que ficava 4 horas de distância, a final entre Mick Fanning e Kelly Slater, aquela famosa final que o Kelly Slater alegou que estava com a perna quebrada e vira na última onda, com a última manobra que o cara que está com a perna quebrada faria, né? E o Francisco... Esse evento acabou, eu acho que em Johanna. Foi isso. Johanna Beach, que era para aí a 5 horas de carro de Bells. Exato. E eu costumo dar esse exemplo aqui para o turismo. Era a mesma coisa que começar a fazer o evento no Algarve e acabar em Viana, quase. Mas fácil, acordávamos todos em Vila Moura e íamos adiar para lá. Pois é, exatamente isso que eu quero falar. Você, um pouco depois daquele campeonato, 1 ano ou 2 depois, você já estava responsável, já era o responsável pelo campeonato em Portugal, e você falou assim: Júlio, quer saber? Depois daquele ano, eu queria fazer um campeonato que valesse Portugal inteiro, de norte a sul. Meu sonho é fazer esse campeonato. Você ainda tem esse sonho? Você ainda acha possível acontecer isso? Eu acho que sim, eu acho que se fizermos na Austrália, fazemos em qualquer lado esse campeonato. É que não era só a distância que era longe. Esse evento depois era um filme. Em Johanna, para quem não conhece, aquela praia é uma praia muito remota, mesmo Wild, Austrália, em que nós, se lembras, ainda por cima ao pico. Olha, foi o primeiro campeonato que eu vi o Gabriel Medina a destruir, à séria. Tipo, que ele estava, depois já falamos disso, mas esse campeonato nós chegávamos, tínhamos que andar, tínhamos que montar as tendas todas. Era o Scott Hargraves, que hoje em dia trabalha connosco, da World Surf League, que era o event manager da Rip Curl, na altura, e tínhamos que andar com a casa às costas, além de chegarmos à praia, tínhamos que andar a pé até ao canto mais à esquerda da praia, que era para ir de 1 quilómetro ou mais, a pé, na areia daquela mole. Era inacreditável. Mais o problema da connectivity, que era muito difícil, não havia quase broadband nenhuma. Tínhamos que pôr a antena lá em cima. Isso foi um filme. Nesse campeonato, lembro-me, o campeonato começou em Bells, fez o Bell Bowl, fez o Winky Pop, fomos a 13 Beach,
voltámos para Belos e acabamos em Joana. Isso. Ainda filme. Portanto, eu acho que aqui facilmente isso podia ser feito. Fazer os surfistas estarem num sítio, cada um escolhia a sua praia, o seu sítio, e depois em função da ondulação e do vento, das marés, nós fazíamos o setup. Isso é um sonho que olha, que num ano de pandemia, em que provavelmente o público não vai poder estar, não é? Em vez de estarmos a fazer um evento sem público, olha, fazíamos um evento sem público, mas back to the search. Era power. Mas ouve lá, é como eu te digo, é possível fazer, é possível. Agora, era uma loucura, eu acho que isso era uma loucura do evento, porque é que as pessoas querem. Claro que nós aqui fazemos o evento um bocadinho, já é um festival, não é? Um bocadinho como o Brasil, uma prova de Saquarema, há muita gente, é um festival na praia, as marcas a ativarem, muita gente, os próprios os turismos que nos apoiam, as cidades, as vilas, a promoverem os produtos e as marcas na praia, e muita gente a irem ver surf, e alguns se calhar nem vão lá ver o surf, vão lá porque é um grande evento, para a festa, para ver copos com amigos à noite. Agora, o que os surfistas querem mesmo é ver aquilo pumping. Portanto, eu acho que do ponto de vista da internet era inacreditável fazer um evento que pudesse ser feito onde as melhores condições estivessem. Não está fora de hipótese, é uma coisa que podemos ainda vir a trabalhar, sem dúvida. Você lembrou bem que nesse dia lá em Johanna, além de você tentar essa distância enorme, você chegava e tinha o lugar onde estava tendo o campeonato, e logo ao lado tinha uma esquerda incrível de beach break, dessas que de vez em quando acontece, e todo mundo estava indo treinar na esquerda. Mas tinha um moleque completamente desconhecido quase, porque ele nem fazia ainda parte do circuito mundial. O Gabriel Medina estava fazendo coisas naquele dia ali, na frente de todo mundo, e durante o campeonato, que foi um assombro, né? Foi um choque para todo mundo. Inacreditável. Ali ficou claro que o campeonato tinha alguma importância, mas que o surf mais moderno estava sendo feito ali ao lado, não era no campeonato. Mesmo, completamente. Eu lembro-me disso. Lembro-me de ver lembro-me de ver estar sentado lá quando parámos um bocadinho, e sentei-me lá ao lado do Cló, da Rip Curl, e ele estava maluco. Já o conhecia, claro, mas não o conhecia assim tão bem, sabia quem era. O Medina era um miúdo, devia ter aí 14 ou 15 anos, não sei. 14, já era Rip Curl, sim. Ouve lá, tu não estás a perceber o que é que era, João. Aquilo era uma esquerda, tipo uma Rip Ball, assim um bocadinho mais para o lado esquerdo. Depois até o Bobby Martinez quis ir fazer o hit dele lá, exatamente porque... Perto das pedras. Foi lá e andou perdido. Não. No meio, a praia tinhas a direita, depois tens umas pedras, depois era mais para a esquerda. Okay. É inacreditável. Ele apanhava, era talos para o ar, aéreos, carves, partiu tudo, miúdo mesmo, miúdo. Estava para aí 1 metro, 1,5 metros. E incrível o surf, toda a gente a olhar para ele. Sem dúvida, não há... Foi mais ou menos por essa altura, até um pouco antes, acho que foi na final daquele Júnior que ele ganhou na Austrália, que o Nick Carroll escreveu um artigo. Já foi mais tarde. Não foi antes disso. Ele estava na final de um Júnior, não sei se foi isso, mas foi por aí, olha, se calhar até foi mais tarde. Então, deixa eu fazer uma parte. Antes de você começar, João, nesse ano, é o ano que o Gabriel é convidado para a final do Grommet Search, que tinha em Belos, e ele vence a final do Grommet Search em Belos pegando esquerda. Ele pegava a esquerda, dava um aéreo gigantesco na junção, todos os outros tentando surfar e rindo. Estava a anos luz. Nesse verão, depois ele vai para a França e ganha o Quicksilver Kings of the Groms. Exatamente. Com 20, não te lembras? 2,10. E depois a seguir
esse que tu estás a dizer, João, foi um campeonato da ISA até, acho eu. World Surfing Games Juniors. Talvez. Ele destruiu também e que limpou aquilo também assim. Eu só lembro da frase do Nick Carroll a dizer: qualquer surfista do WCT que tivesse a assistir àquela performance deve ter percebido que o dia do apocalipse estava a chegar. Exato. Ele estava se referindo a esse dia na esquerda. Ele estava se referindo a esse dia na esquerda. Eu estava do lado do Nick Carroll esse dia. Ah, foi nesse dia? Fiz questão de ficar do lado dele. A gente assistiu a final junto e ele estava completamente chocado o que o Medina estava fazendo naquela esquerdinha e como ele tinha roubado a atenção do campeonato. Porque o pessoal só lembrou que estava tendo campeonato quando foi o Mick Fanning com o Kelly Slater para a final. Que antes só tinha olhos para o Medina. Não, foi, verdade. Medina Show nesse dia. Lembro-me bem. Estava lá. Bom, então existe a possibilidade, inclusive, desse ano, de ter um... Não, ainda, sei lá, este ano vou-te dizer, sinceramente, e o nosso CEO ainda há pouco tempo fez aí um vídeo a falar sobre isso. Nós temos o chamado navegação à vista. Estamos a tentar perceber exatamente o que é. É muito prematuro estar a dar agora um call e cancelar tudo, não é? Porque de hoje para amanhã ninguém sabe usar. A minha opinião sobre isto já mudou 10 vezes. Ainda bem que eu não a dou. Ainda bem que eu não a dou no Facebook e nos coisas, porque lá já mudou tanto. Primeiro era isto, eu também achava que era uma gripe, depois achava que era não sei o quê, depois já achei que não era nada, depois já achei... Eu até achava que ia fazer os eventos da Caparica e de Santa Cruz, imagina, a 2 semanas do evento. Passado uma semana estavam a declarar o estado de emergência, aí entrei fechei tudo, fechei o escritório, fechei coisa. Depois passado uma semana já diziam que não era nada, depois... Vá. É um inferno. A parte positiva da entrevista, para quem gosta de ver o copo meio cheio, é aquela em que o Eric Logan diz claramente que, independentemente do que é o cenário no futuro imediato, o comprometimento está lá, o compromisso está lá. O surf profissional não vai parar, a WSL não vai parar e, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer. Esse compromisso, nós podemos contar com ele, não podemos? Claro, sem dúvida. Vamos lá ver. O mundo parou, não é? Não foi a WSL que parou, não é? Foi o mundo que parou. Exato. Das histórias que se ouvem, que a WSL e não sei o quê, e que está não sei o que mais, e que perde dinheiro, e que não sei o que... Ouço isso há muito tempo. A verdade é que a WSL continua sólida, os campeonatos, continuamos a coroar campeões do mundo, que é a nossa principal missão, é coroar campeões do mundo, e portanto o que aconteceu este ano foi excepcional, e tanto é que estamos completamente camita, que a verdade é que as últimas informações oficiais que existem, dadas da boca do CEO, é que vamos esperar até junho para perceber o que é que vamos fazer, porque daqui até junho, estamos a falar quase um mês mais ou menos, muita coisa pode mudar, como aliás a coisa que esta pandemia nos tem ensinado é que o que é hoje, amanhã já não é, e vice-versa. E portanto eu acho que foi uma medida pensada, esperarmos e vermos o que é que vai dar. Se conseguirmos ainda este ano fazer provas, era uma maravilha, porque no fim do dia não estamos a falar só única e exclusivamente dos campeões do mundo, etc., mas também há muitos surfistas que dependem disto para a sua vida, não é? Até dos próprios prize monies, como vocês sabem, cada vez está mais difícil encontrar patrocínios, portanto, o grande problema que aqui se põe é a questão das restrições, já para não falar, obviamente, das questões de saúde pública, e que ninguém, não é uma WSL, nem uma FIFA, nem a ATP, nem seja quem for que vai decidir se pode fazer ou não, são os cientistas, esse
tem informação para decidir se há contágio, se não há contágio, como é que funciona, como é que não funciona. Agora, a certeza, porém, que se nós pudermos fazer, o principal problema que eu vejo logo de antemão é a questão do global traveling, não é? Tu vais ter malta a vir do Brasil, da Austrália, Estados Unidos, Havaí, lá, se os aeroportos e se estiver tudo fechado, é difícil. Vamos ver como é que isto vai funcionar para tentarmos lá, como eu disse, tentarmos ir aqui um bocadinho com navegação à vista, ir-nos adaptando a esta nova realidade que ninguém esperava. Isso me leva a uma pergunta, Francisco. Uma das pequenas revelações que o Eric Logan fez tem a ver com o novo formato do circuito mundial, incluindo todas as fases de qualificação até o topo, que é o World Tour. E o primeiro escalão seria as provas regionais, independentemente da forma como isso depois vai ser decidido em termos de slots e etc., que eu acredito que ainda não esteja nada definido. A pergunta é, esse modelo de um primeiro nível de qualificação regional foi já uma resposta à crise do coronavírus ou era algo que já estava a ser discutido antes em face da dificuldade cada vez maior do financiamento não só das provas e da própria WSL, mas também por parte dos próprios atletas, para quem correr um ano de WQS era uma missão, tem um custo altíssimo e que, na verdade, é cada vez mais difícil atletas em início de carreira conseguirem esse nível de investimento para poderem arriscar esse sonho. Então essa decisão, essa discussão do modelo de qualificação regional é uma coisa que surgiu agora como resposta ao coronavírus ou é algo que já vem sendo discutido há mais tempo? Não, o Eric, aliás, na entrevista dele, ele diz mesmo que isto eram coisas que já estavam em pipeline, mas uma vez que isto aconteceu, ajudou a acelerar aqui o processo de transição para o que estamos a fazer, não é? E, portanto, é óbvio que o facto de termos que acelerar, estamos todos aqui constantemente em ebulição, não somos só nós, não é o Eric e o Pat O'Connell que decidem, como é óbvio, não é? Estamos a falar de uma data de pessoas que são consultadas, nomeadamente nós, os Regional Managers, e os Regional Managers, nós, por sua vez, falamos com os nossos Tour Managers, e, portanto, isto não é uma coisa que cai. Agora, há sempre prós e contras numa decisão. E, portanto, a questão do título mundial ser decidido no fim, goste ou não goste, nós temos o exemplo de que foi o maior evento televisionado da história no surf, foi aquela final do número 1 contra o número 2. Portanto, o público gosta disso também. Nem sequer estava pipeline extraordinário, nem sequer estavam altas ondas, foi mesmo a questão do match-up. Pronto, depois tens contras e prós, eu não vim aqui também para falar disso, não me cabe a mim falar sobre isso, cabe ao CEO e a quem vai estar preparado para decidir como é que isso vai ser. Em relação ao que me falas das camadas de regionais e dos first century, como eu chamo, não há dúvida, está cada vez mais difícil a ser surfista profissional no início. Os budgets estão cada vez mais curtos nos primeiros e depois há meia dúzia de atletas que são super bem pagos, mas isso não é só no surf, não é? O ténis é igualzinho. Mas há pouco tempo estava lá em Peniche, no campeonato, com o Gil, o tenista, e ele estava-me a dizer, havia provas do ATP, aquelas provas da ATP que eles vão daqui para Israel, vão se inscrever à vez e não sabem se vão entrar. Que é uma coisa mesmo muito complicada e, portanto, aqui o que se está a tentar fazer é exatamente isso que tu disseste bem, é tentar perceber se consegue arranjar aqui uma forma de dar mais oportunidade aos surfistas para não terem que rebentar um budget de não sei quantos mil euros, que é o que custa hoje em dia fazer um QS, não é? Para estás bem classificado num QS e teres acesso a um Challenger Series, neste momento é uma pastilha, porque não é só as viagens, é as acomodações, é as pranchas,
excessos de bagagens. É um filme e, portanto, isso estava obviamente a ser pensado, não só por nós, como por uma data de cabeças ao mesmo tempo. Portanto, a ideia é exata, acelerar um bocadinho o processo, como o Érico disse, porque apareceu isto e temos que tentar reagir. Há muitos campeonatos, vamos a ver exemplos de outras ligas também, do que é que eles fizeram, vamos a ver exemplos de sei lá, vamos a tentar perceber. Do ponto de vista de um promotor, Francisco, do ponto de vista de um promotor, que por aquilo que foi apresentado, claro. Deixa eu só fazer uma pequena volta para explicar aonde que a WSL Europa se encontra hoje, não apenas fisicamente como politicamente. Há 2 anos atrás, historicamente, a representatividade da Europa dentro do mundo do surf profissional e até do mundo do surf amador estava quase todo concentrado na França. O Spínola ele conseguiu mudar esse foco da França para Portugal. Eu não quero entrar aqui no sentido comercial e nem sequer no de influência, porque eu acho que a influência está clara. Mas Portugal hoje tem um papel mais marcante no surf mundial do que a França. Senão, não se justificaria o escritório sair da França e ir para Portugal. O quanto que você, Spínola, e o surf português teve de influência nessa decisão de regionalizar a qualificação? O escritório de França não acabou, atenção. Claro. Nós o que fizemos foi, nós abrimos um Regional Office aqui em Portugal, onde temos uma estrutura já bem definida e bem estruturada, que já vinha até atrás da própria empresa que organizava os eventos e que produzia os eventos para a WSL em Portugal, que era a Ocean Events, e portanto aqui isto no fundo foi uma transição. Não fazia sentido estarmos nós a sair daqui para levar a estrutura toda para a França, quando temos aqui uma estrutura completamente profissionalizada e foi no fundo do dia, foi só fazer um match. Mas a estrutura francesa manteve-se praticamente com quase todos, porque como sabes, não só temos um evento muito importante lá, que é o Quicksilver Pro, que é um dos principais eventos do World Tour, como temos também uma série de players, França, quer queiramos, quer não, estamos a falar do ponto de vista do surf profissional e o número de eventos, Portugal está com muito mais eventos e muito mais pressão, até pelas qualidades únicas da nossa costa e a diversidade de ondas que temos, mas sobretudo França tem lá as principais marcas do mundo do surf na Europa, continuam a ser sediadas ali, portanto é muito importante nós termos uma presença forte em Hossegor e eu próprio vou lá muitas vezes porque sei que é muito importante continuarmos com essa ligação. Em relação à pergunta que me fazes, o que é que eu influenciei eu aqui o nosso escritório, temos uma percentagem obviamente nessa decisão, damos e não é World Surf League não é uma ditadura, não é? Nós temos reuniões semanais entre os principais, os diretores regionais das 4 regiões, com os Commissioner Office, com o Travis, com o Pat O'Connell, com o Eric, com o Jeff, com toda a equipa da WSL Internacional também, com o diretor comercial, com a diretora comercial, com todos, e no fundo estamos aqui a fazer um plano para tentarmos melhorar o produto, quer do ponto de vista dos surfistas, que é para eles que a WSL existe, não é? Para coroar o tal campeões do mundo e facilitarmos a vida aos nossos atletas, quer do ponto de vista da comercialização depois do Tour, porque se não for vendável e se não conseguirmos ganhar dinheiro com o Tour, não há. Isto não é uma charity. Portanto, nós temos que
que arranjar formas de que o surf seja o mais rentável possível para que todos os players, desde os surfistas em primeiro lugar, aos técnicos que trabalham à volta da WSL, os mídia que vivem à volta de muitos mídia que vivem à volta da WSL e etc. E entre outras depois uma série de outras coisas, conseguirmos tirar partido disso e é importante termos uma WSL forte para a progressão do surf mundial, isso não acho que ninguém tem dúvidas, não é? Eu pergunto isso porque eu estava conversando outro dia com o Capucho, lembrando de uma reportagem que ele escreveu, e ele falava em 2013, já tem muito tempo, que apesar de Portugal representar quase um quarto ou um quinto do investimento que existia no Tour na época, a representatividade de surfistas portugueses dentro do Tour era muito pequena, e não representava nem de longe o que se investia, e ele achava que era injusto. Por isso que eu trouxe essa pergunta, porque talvez isso seja uma coisa que fique martelando atrás. Afinal de contas... Certo, mas isto quer dizer, isto não é um sistema de você paga e você tem, não é? Isto não é assim, para já, lá está, agora estamos a começar a ter, a cozinhar, a ter os frutos desses investimentos. De 2013, estamos a falar de 7, 8 anos, estamos agora a começar a ver, seja a todos os níveis. Agora, é muito difícil, o que a malta se esquece muitas vezes é que um português, neste caso o Kikas, ou quando era o Saka, está a competir contra brasileiros, australianos, havaianos, americanos, que têm gerações e gerações de surfistas. Já o bisavô era surfista. A primeira geração séria de surfistas competidores, os filhos deles estão agora a começar a competir, os filhos, os Rodrigues Herédias, e nem vou buscar mais atrás porque isso nem existiam, mas os Herédias, os Dapins, os Antunes, essa malta, os gregos, são gajos relativamente novos. Tu no Brasil tens... Eu no meu primeiro campeonato de surf que eu vi em casa aqui em 89, tinha 9 anos, já era carregado de brasileiros, já tinhas o Fábio Gouveia, que era uma estrela mundial, já tinhas os australianos todos. Portanto, nós estávamos muito atrasados mesmo em relação até a alguns europeus. E, portanto, eu acho que o investimento todo que se fez nas provas e não só nas provas, nos atletas, porque isto está tudo ligado. Tanto com o Saka como com o Kikas, nós trabalhamos muito em conjunto. Aqui em Portugal, até partilhávamos já com o Saka e partilhamos também com o Kikas, o principal patrocinador, que é o Mel, que é também patrocinador dos atletas. E, portanto, nós acabamos aqui por fazer aqui uma task force para tentarmos elevar o surf para outro patamar. Agora, lá, não queiram que isto não é do dia para a noite. Estamos a conseguir, além de que somos 10 milhões de pessoas comparados com, sei lá, não sei, 200 milhões brasileiros, não é? Isso. Portanto, e sobretudo não é aquela barreira psicológica que o Saka quebrou, não é? Vamos lá falar a sério. Eu sou do tempo do Saka, eu competia com o Saka. Quando o Saka, na altura, dizia para ir na Surf Portugal que ia para o WCT, queria tentar ser campeão do mundo, eu duvidava que ele acreditava nisso. E passados uns anos ele lá estava dentro, estás a ver? Portanto, essa barreira psicológica, na minha altura, nem me passava pela cabeça, enquanto surfista que não era profissional, mas andava nos campeonatos, que algum português pudesse vir a entrar no futuro próximo no WCT. E é verdade, é que o Saka fez. E, portanto, a partir do momento em que o Saka abriu uma porta de oportunidade para todos os outros surfistas, que, felizmente, o Kikas aproveitou e bem, com muito trabalho, não é? Não aproveitou mão beijada. Só que não se esqueçam que, entretanto, já houve
não sei quantos campeões no mundo brasileiros que o miúdo quando nasce, quando acorda, quando começa a surfar, diz, pá, eu quero ser o Gabriel Medina por causa disto, disto e disto, campeão do mundo. Isto são tudo coisas que os ídolos é que te fazem levar. Eu não jogava basquete e por causa do Michael Jordan começava a jogar basquete porque gostava do Michael Jordan, né? É um bocadinho os ídolos que fazem. Nunca tive jeito nenhum, é verdade. Mas é os ídolos que fazem que levam os miúdos a quererem ser como eles e a quererem fazer um determinado desporto. Portanto, eu acho que, só para fechar a resposta, acho que o investimento que se fez está a dar frutos. Temos lá um digníssimo representante. Agora, não é fácil, não é do dia para a noite, ainda vai demorar aí uns bons anos até que esta geração, eu acredito mais nesta geração dos filhos destes surfistas competidores que estão agora a começar a aparecer. O Antunes, o miúdo, o Afonso, é se calhar a prova mais materializada de um ex-campeão nacional, já está aí. Mas depois os outros todos que se tudo correr bem, vão dar cartas no WQS e depois no WCT. Bom. Hoje em dia, Francisco, tu falas mais, é difícil para ti fazer a distinção de estar a falar em nome do surf português ou em nome da região que tu representas? Lá, depende da situação, não é? É óbvio que era ridículo se eu agora, se eu numa final dissesse que não estou pelo português quando o conheci desde que nasci, não é? Não é só ser português, somos amigos, quase que surfamos juntos e portanto é normal e nem sequer escondo isso de ninguém. Agora, é óbvio que tento sempre, isto do ponto de vista emotivo, e que eu não decido nada, zero. Eu, quando estou a ver um campeonato organizado por mim, mando zero. A decisão é dos juízes e do chefe de juízes, dos juízes, dos spotters, zero, mandamos zero. Influência zero. Aquilo que dizem do não sei o quê, está zero. Zero mesmo, zero. E, portanto, claro que para mim é muito importante que dentro da minha região os europeus tento fazer tudo. Estou constantemente a falar com o João Duru, tentar arranjar formas de no fundo, tentarmos copiar aqui um bocadinho o modelo que fazíamos através das agências de comunicação com o Kikas e com a WSL em Portugal, fazermos o mesmo com os franceses e com os espanhóis e portanto, aqui o que eu quero é que a minha região tenha o máximo de surfistas possíveis no topo mundial. Agora, não é difícil ter os dois bonés vestidos, porque uma coisa também nem sequer influencia a outra assim diretamente. Eu acho que isso é mais complicado para os juízes. Esses sim têm que estar constantemente, porque as decisões deles influenciam diretamente os resultados. E aí posso garantir que a forma como eu conheço vários, tenho a certeza que eles estão a ver licras e a jurar surf e não estão a olhar para países. A diferença de trabalhar os diferentes países europeus, e se calhar podemos até incluir aí Marrocos. João, falta menos de 1 minuto para terminar o tá bom. Então, ou a gente continua na próxima pergunta, ou vou perguntar para o Francisco se você ainda está disponível para conversarmos um pouco ou já quer terminar. Eu estou... se quiserem fazer assim mais uma pergunta, que eu, como eu disse, tenho aqui os miúdos sozinhos agora em casa e 3 rapazes. Portanto, se quiserem, se houver, acho que já cobrimos assim mais ou menos, vejam lá vocês, que é que queriam falar mais. Vai alguma coisa aí. Vai acabar agora, não tem jeito. Então, ou a gente se despede ou começa uma outra... Então vamos terminar e você vai ficar devendo, vou te chamar para o podcast só em áudio. Aí você pode tomar conta dos miúdos à vontade. Tranquilo, sem stress. Obrigado, Spínola, pelo seu tempo. Obrigado. Valeu. Um abração. Valeu, Valente. Valeu, Spike. Já foste à água?
Não faço outra coisa. Onshore é o que vier. Mas água quente, ao menos, né? Agora a água está ótima, impressionante. A água está morna. Dá para surfar de calções quase. Eu surfei 3-2, mas dava. Dava. Então vai. Muito obrigado. Um abraço, obrigado eu. Um abraço. Júlio, um grande abraço. Um abraço, João.